bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com circunferência, círculo, ângulos inscritos na circunferência e aí vai. São dois capítulos que nós estamos trabalhando, os capítulos 10 e 11 do nosso livro-texto, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. O que eu fiz aqui foi separar algumas propriedades que eu acho importante, e nós vamos trabalhar com algumas delas, fazer alguns exemplos, mas isso não exclui a necessidade de você fazer uso do livro, ok? Vá lá no livro, pesquise, busque o que você está procurando entender melhor no nosso livro-texto, tá? Muito bem. Então, vamos aqui ao que interessa. Circunferência e círculo. Então, nós vamos trabalhar diretamente com algumas propriedades das circunferências aqui. Bom, uma coisa que é importante a gente saber é que qualquer circunferência ela é formada por pontos, né? São infinitos pontos que são equidistantes a um determinado ponto, ou seja, tem a mesma distância desse ponto. Esse ponto é chamado de origem e essa distância é chamada de raio. Ok? Então, qualquer ponto, olha, na circunferência, tá vendo? Tem a distância de igual ao raio para a nossa origem. Ok? E qualquer segmento que une dois pontos da circunferência, ou seja, a extremidade do segmento estão na circunferência, as extremidades estão na circunferência, ele é chamado de corda. E a maior corda de uma circunferência é o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é um segmento com extremidades na circunferência e que contém a origem dessa circunferência. Está vendo aqui? Então esse é o diâmetro, é a maior corda dessa nossa circunferência. E ele mede quanto? 2 vezes o raio. Ok? Então vamos continuar aqui. Bom, nós temos aqui, quando eu pego um pedaço dessa circunferência, olha, um pedaço dela, a gente chama de arco. Então, olha, nesse caso aqui, ó, AB é um arco de circunferência. Eu posso escrevê-lo assim, ó, AB, o arco da circunferência. Nesse caso, o menor arco. Esse outro arco aqui, que também é um arco AB, só que é a parte maior da circunferência, tá vendo aqui? Esse arco, para a gente não confundir com esse, a gente pode escrever AB e colocar no meio algum ponto que tem aqui, olha, nesse arco. Nesse caso, o X pertence ao arco. Então, eu posso escrever assim, olha, AXB. Não é ângulo, tá vendo? Isso aqui é um arco AB que passa por X, no nosso exemplo aqui, né? De qualquer forma, o que é importante você saber que arco, tá vendo? É esse pedaço aqui da nossa circunferência. Tá legal? Bom, e um setor circular? O que é um setor? Setor é essa região aqui, olha, é uma fatia da pizza, né? Então, essa região é chamada de setor circular. Aqui, olha, nessa borda, nós temos o arco, como acabamos de ver. Mas a região, essa região aqui, a pizza, né, a fatia da pizza, é o setor circular. Tá legal? O que é um segmento? O segmento circular é essa região aqui, ó. Ela é a região entre a circunferência e uma corda. Essa regiãozinha aqui, olha, ela é chamada de segmento circular. Eu estou passando um pouco mais rápido porque são só definições. Quando eu for falar de setor, falar de segmento, falar de arco, você tem que saber a que objeto eu estou me referindo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo agora é dar nomes a esses objetos, né? Definir esses objetos, ok? Então está aqui. E esse aqui também acaba sendo um segmento também, né? Esse grande aqui, olha, daqui para cá, essa região aqui também acaba sendo um outro segmento. Tá legal? Bem, você já deve ter ouvido falar de reta secante, reta tangente. Eu coloquei aqui para a gente relembrar o que é isso, né?
O que é uma reta secante? Uma reta secante é uma reta que, vou colocar entre aspas aqui, corta a circunferência em dois pontos. Nesse caso aqui, olha, a circunferência é essa, a circunferência que o nosso livro texto chamou de lambda, essa letra grega aqui, e a reta S. Essa reta S corta a circunferência, tá vendo? Em A e B, olha, ela tem esses dois pontos comuns, tá vendo? Então, ela é uma reta secante. Se ela tocasse na circunferência, ela seria chamada de reta tangente, o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o que é interessante na reta secante? Existe uma propriedade, que ela é muito legal, que ela diz o seguinte, olha, numa reta secante aqui, olha, na verdade eu posso pensar até nessa corda AB, né? Isso aqui é uma corda, lembra? Então, nessa corda AB. O que a gente tem aqui? O segmento OA é congruente ao segmento OB, que é o raio, não é isso? E se M é ponto médio do AB, tá vendo? M é ponto médio do AB, vou dar um zoom aqui para ficar um pouco maior. Pronto. Se esse ponto M é o ponto médio do segmento AB, então duas coisas vão acontecer. A primeira coisa, OM é perpendicular a AB, tá vendo aqui, olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, ok? E, na verdade, uma coisa, né, porque o M por definição é ponto médio, então o AM é congruente ao MB. Então é importante saber isso, olha, o que a gente tem aqui é um segmento perpendicular, OM sendo perpendicular a AB, ok? Isso é muito interessante, a gente vai usar isso para muitas situações. Em muitas situações a gente precisa fazer uso dessa propriedade, tá legal? E como eu falei da tangente, né? Se eu continuasse pensando assim, olha, continuo aqui com a minha secante, e aí eu vou me afastando da origem, me afastando até chegar a um determinado ponto, onde eu não tenho mais dois pontos comuns, tá vendo aqui? Dois pontos que são comuns à circunferência, até chegar a um determinado momento onde eu só tenho um ponto comum, tá vendo aqui? Esse ponto, ele é chamado de ponto de tangência, tá vendo? Ele toca, tangenciar, uma palavra grega que significa encostar, tocar. Então, olha só, T encosta, toca na circunferência, tá vendo aqui? Então, T é ponto de tangência. E essa retazinha T minúsculo, é a reta tangente a essa circunferência aqui, que ele chamou de lambda, tá legal? Bom, e uma característica da reta tangente é que o ponto T forma com o O um segmento perpendicular à reta tangente, tá vendo? Se eu tivesse aqui uma outra reta tangente, por exemplo, passando por aqui, olha, se esse aqui fosse uma outra reta tangente, o que eu poderia afirmar? Que o segmento que vai da origem até esse ponto de tangência, ó, ele é perpendicular à própria reta tangente. Isso em qualquer ponto de tangência, qualquer um deles. Ó, se eu colocar outro aqui, ó, ponto de tangência, até a origem, ó, eu tenho aqui um segmento que é perpendicular, tá vendo? Em qualquer uma delas. Essa é uma propriedade também muito útil, a gente usa bastante dentro dos nossos assuntos que nós estamos trabalhando aqui, tá legal? Bom, e aí, por conta disso, temos uma consequência aqui muito interessante, bem interessante mesmo, que é a seguinte. Se a gente tiver, olha, um ponto aqui, esse ponto aqui, olha, fora da minha circunferência, e esse ponto, por esse ponto, eu passo uma tangente a essa circunferência, aqui cujo ponto de tangência é o ponto A, e por esse ponto eu também passo uma reta tangente, cujo ponto de tangência é o ponto B, tá vendo? Bom, sabe o que eu posso afirmar? Que PA, ó, PA, esse segmento, ele tem a mesma medida que PB. Sempre assim, sempre. Se eu tenho uma circunferência, e aí eu tenho duas retas concorrentes, olha, que elas são concorrentes em P, né? E tangentes a essa circunferência,
Então esse segmento que vai do ponto de tangência até o ponto de concorrência, até o ponto P, eles são congruentes. Isso é facilmente demonstrado, tendo em vista que nós temos aqui, olha, dois triângulos, esse triângulo AOP e o triângulo BOP são congruentes. Ok? Não vou fazer essa demonstração, é só você dar uma olhadinha lá no livro, é uma demonstração bem simples. Com esses dois triângulos congruentes aqui, a gente consegue concluir que esses dois lados, esses dois segmentos são sempre congruentes. Então, isso serve para qualquer posição do ponto P aqui fora. Qualquer posição. Se eu tenho um ponto P aqui e eu vou tangenciar essa circunferência em dois lugares, olha, então esses dois segmentos serão congruentes. Então, ou aqui, ou qualquer lugar aqui no nosso plano. Bacana? Isso é muito importante saber. Então, nós temos aí essas propriedadezinhas que vão ser muito úteis, a gente vai usar bastante. Inclusive, existe esse teorema, que ele é conhecido como Teorema de Pitot. É um teorema muito tranquilo, muito simples, mas ele é muito útil. E ele diz o seguinte, olha só. Se um quadrilátero convexo é circunscrito, está vendo aqui? Circunscrito quer dizer que eu consigo colocar uma circunferência dentro dele, ó, circunscrito. O quadrado não está inscrito, ele está circunscrito, tá vendo? Então, a circunferência dentro. A soma dos lados opostos, olha, a soma dos lados opostos aqui, ó, a soma dos dois lados opostos é sempre igual à soma dos outros dois. O que ele está dizendo aqui? AD mais BC vai ser igual a AB mais DC. Isso não é difícil ver, não. Por exemplo, se eu coloco aqui, olha, se eu coloco aqui essa medida sendo A, essa medida aqui, olha, valendo A, essa daqui, olha, também vai ter que ser quanto? A. Pela propriedade que nós vimos anteriormente. Se x e t são pontos de tangência, olha só. Então, esses dois segmentos são congruentes, ok? Bom, se eu coloco aqui, ó, esse segmento como esse, aqui, valendo B, então aqui também vai ser B, tá vendo? Se eu coloco esse segmento e esse medindo C, então aqui também é C, certo? E se eu coloco esse segmento aqui, ó, e esse outro segmento aqui medindo D, por exemplo, aqui também é D. Ora, o que o teorema diz? Se eu somar esse lado aqui mais esse lado, ó, eu vou encontrar o mesmo resultado da soma dos outros dois. E é verdade, porque aqui eu tenho A mais B. E aqui eu tenho C mais D. Então a soma do AB, AD, né, AD de dado, com BC, ó, esses dois aqui, a soma desses dois vai dar o quê? A mais B mais C mais D. Ok? A mesma coisa vai acontecer se eu somar esses dois. Ó. Esse lado aqui é o B mais D. E esse lado aqui, olha, é o A mais C. Ora, se eu somo A mais B, o A mais C com o B mais D, eu tenho também desse lado aqui o quê? A mais B mais C mais D. Ok? Então, o teorema de Pitot, ele diz isso. Se eu tenho uma circunferência aqui, olha, tangente interna aos quatro lados do meu quadrilátero, tá vendo? Isso quer dizer que ela que é um quadrilátero circunscrito, né? Eu tenho 4 pontos de tangência, ó. Ok? Aqui, ó, os 4 pontos de tangência. Se isso acontece, então a soma dos lados opostos é igual, ok? Esses dois lados somados resultam no mesmo valor, tá certo? Bom, se eu tenho um teorema que me diz que eu preciso observar o teorema de Pitot, né? Na verdade o teorema é o teorema de Pitot, né? Se eu preciso observar essa característica, isso significa que nem todos os quadriláteros são circunscritíveis. Ou seja, eu não consigo inscrever uma circunferência num quadrilátero tocando nos 4 lados, se ele não
observar o Teorema de Pitot. É isso que significa. Eu não tenho como colocar em todos os quadriláteros essa circunferênciazinha aqui, ó, encostando nos quatro lados. Não tenho como. Eu preciso observar esse teorema. Só observando esse teorema é que eu consigo inscrever essa circunferência. Ok? Diferente do triângulo, né? Todo triângulo ele é circunscritível e inscritível. Eu sempre vou conseguir colocar uma circunferência dentro de um triângulo por conta das suas características, mas o quadrilátero não. Nem sempre isso acontece. Ok? Então esse é o famoso teorema de Pitot. Vamos fazer alguns exercíciozinhos aqui? Bom, esse exercício aqui, nós queremos achar o valor de x nesse caso. Tá legal? Como é que a gente pode fazer para achar o valor de x? Bom, aqui bem tranquilo. E se O é a origem da circunferência, então esse lado aqui, olha, é congruente a esse. Se esses dois lados são congruentes, então esse triângulo é isósceles. Significa que esse ângulo aqui, ó, em azul, é congruente a esse outro ângulo aqui em azul. Ó. Ok? Esses dois ângulos são congruentes. Se eles são congruentes, e aqui é 110, quanto mede esse aqui? Bom, esse aqui vai ter que medir 70, porque ambos, olha só, somados a gente resulta 180, eles são suplementares, ok? Bom, se aqui é 70, 70 para 180 é esse 110. Então 110 aqui vai ser quanto? 55, e aqui também 55, ok? Eu também posso pensar assim, né? Não precisava nem ter colocado esse 70. Esse 110 aqui é ângulo externo desse triângulo. Se ele é ângulo externo desse triângulo, 110 é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Como eles são congruentes, então é 55 para cada um. Bom, se aqui é 55, o x é o suplemento de 55. Então, x é o que falta de 55 para virar 180. Ok? Então, x é igual a 145, né? Não, perdão, aqui, ó. O que falta para 180? Para 80, 60, 125, não é isso? 125. Tá legal? Que aí 125 mais 55, 180. Ok? Então tá aqui. Próximo exercício é esse. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Nós queremos achar esse valor de x. Se esse ponto aqui é um ponto de tangência, e o enunciado eu acabei não colocando, mas é um ponto de tangência, se esse é ponto de tangência, então aqui, olha, nós temos 90 graus, certo? Se aqui tem 90 graus, olha, o 160, ele é ângulo externo desse triângulo aqui. Vou colocar aqui um ponto A e um ponto B. 160 é ângulo externo do triângulo OAB, não é isso? Então esse ângulo aqui, olha, ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. Ou seja, 90 mais esse carinha aqui, ó, mais esse ângulo O aqui, tem que dar 160. Então aqui mede 70 graus. Não é isso? 70 mais 90, 160. Esse medindo 70. Agora, esse aqui, olha, e esse são raios, vê se não são. Esses dois aqui, olha. Sai do O e vem até aqui. Vou chamar de ponto P e aqui vou chamar de ponto Q. Então, olha, OP, OQ são congruentes. Então, esses dois ângulos também são congruentes, né? Que ângulos são congruentes? Esse aqui, ó, e esse aqui são congruentes, ok? Se eles são congruentes, então o que a gente que a gente pode pensar? Olha, 70 é ângulo externo desse triângulo OPQ. Ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, esses dois ângulos aqui, olha, somados dão 70. Como eles são iguais, então aqui é 35 graus. E o x? O que é o x? X é o suplemento de 35 graus, né? Então está aqui. X é igual a 145 graus. Porque 145 mais 35 vai dar os 180 que a gente queria. Ok? Então,
O problema não é tão complicado, mas ele mostra para a gente algumas características que são bem interessantes, né? E vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Deixa eu diminuir esse zoom. Vamos fazer esse aqui. Na figura, as circunferências são tangentes duas a duas e os centros são os vértices do triângulo ABC. Sendo AB igual a 7, AC igual a 5 e BC igual a 6, determine os raios da circunferência. Bom, se essas circunferências são tangentes externas, olha, o que a gente sabe é que circunferências tangentes externas têm alinhados seus centros, ou suas origens, né, e o ponto de tangência. Significa que até esse pedacinho, até esse ponto aqui, esse ponto até C, eles estão alinhados, tá vendo? Olha aqui, são todos alinhados. Ou, nesse caso, os lados do triângulo, olha, os lados do triângulo contêm os pontos de tangência. Se isso é verdade, esse aqui é o raio da circunferência A, e esse também é o raio da circunferência A. Aqui é o raio da circunferência B, e aqui também é o raio da circunferência B, e esse aqui, raio da circunferência C e raio da circunferência C. Ok? Bom, se isso é verdade, e o problema está dizendo para a gente que AB é igual a 7, olha só, RA mais RB tem que dar 7, que é do ponto A até o ponto B, o segmento AB. O segmento AC mede 5, então olha aqui, RA mais RC igual a 5, que é esse aqui, olha. Esse aqui vai do A até o C, RA mais RC. E, analogamente, o BC é a soma desses dois raios, né? Aqui, olha, o raio B da circunferência B e o raio da circunferência C. Então, tenho aqui, ó, RB mais RC igual a 6, de acordo com o nosso problema. O que nós temos aqui é um sistema. E não é um sistema difícil de achar a solução, não. Se a gente somar todo mundo dos dois lados, olha só o que vai acontecer. O RA vai aparecer duas vezes, o RB vai aparecer duas vezes e o RC também vai aparecer duas vezes. Vou fazer assim. Então, o que vai acontecer desse lado? Duas vezes RA mais RB mais RC, tá vendo? Igual a 7 mais 5 mais 6, não é isso? 7 e 5, 12 e 6, 18. Se isso aqui dá 18, então RA mais RB mais RC vai dar 9. Pronto, isso aqui é legal para a gente, porque se eu sei que a soma dos três raios dá 9, tá vendo? E o raio A mais o raio B vai dar 7, olha aqui, se o raio A, se RA mais RB dá 7, então quanto é que vai valer o RC? RC, a partir daqui, ó, RA mais RB dá 7, então RC igual a 2, ok? Bom, e também vai acontecer um raciocínio análogo aqui, ó. Se o RA mais RC dá 5 e a soma dos 3 dá 9, então RB tem que ser 4. RB igual a 4, ok? E, finalmente, se o RB mais RC dá 6 e a soma dos 3 igual a 9, então RA tem que ser igual a 3, não é isso? Porque mais 6 dá 9. Pronto, já encontramos a solução do que nós estávamos querendo aqui. Tudo bem? Muito bem. Vamos fazer aqui uma última questão, tá? Desse capítulo aqui. A questão diz o seguinte, olha, as circunferências são tangentes externas em Q. Então está aqui, olha, nesse ponto Q. E PA e PB são tangentes às circunferências, essa semirreta PA e PB tem aqui um pontinho de tangência, ó, e aqui também tem um pontinho de tangência, ok? Aqui, olha, ponto de tangência, vou chamar de ponto de tangência A, ponto de tangência B aqui, só botei mais pertinho, tá legal? Determine a medida do ângulo
QB. Tá bom? Então, ó, A até o Q e o Q até o B, ok? A gente quer esse ângulo todo aqui da frente, olha esse ângulo todo aqui. Tá legal? Bom, eu sei que APB mede 80. Esse ângulo aqui, olha, todo aqui, ele mede 80, ok? Então, como é que a gente... Esse ângulo grande aqui, né? Como é que a gente pode proceder aqui? Bom, uma coisa que é importante falar. Aqui não mede 90 graus. Só mediria 90 graus se eu tivesse o segmento que vai do centro aqui, olha, da origem da circunferência até o ponto de tangência. Não é o caso, percebeu? Essa é uma corda, tá vendo aqui? Que não passa pela origem aqui. Então, a gente não pode fazer, não pode dizer que esse mede 90 graus. Mas olha o que a gente pode dizer. Eu posso dizer que esse segmento aqui, o AP, é congruente a esse aqui, olha, o PQ. Por quê? Lembra da propriedade que nós estudamos? Olha, eu saio daqui com duas retas concorrentes, né, com ponto de concorrência em P, e as duas são tangentes, olha, uma em Q e a outra em A. Então esses dois segmentos são congruentes. Vale a mesma coisa para cá, né? Esses dois segmentos aqui, olha, também são congruentes, ok? Eu posso chamar esse ângulo aqui de θ1, e aqui eu posso chamar de θ2, sabendo que θ1 mais θ2 mede 80 graus, que é o problema deu aqui para a gente, olha. Mede 80 graus, ok? É a única coisa que eu sei, na verdade, até agora. A única medida, né, que eu quis dizer. Bom, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo, porque o triângulo PAQ é isósceles, né? Então, eu tenho os ângulos com a base, ó, congruentes. Vou chamar aqui de x e vou chamar aqui de x, tá bom? Eu sei também que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo, esses dois aqui, também são congruentes, porque o triângulo PBQ é congruente, aliás, é isósceles. Então aqui eu vou chamar de y e aqui eu também vou chamar de y. Tá legal? O que ele quer? Ele quer o x mais y, né? O AQB, ó, AQB, na verdade, é o ângulo x mais y aqui pra gente. Ele mede x mais y, ok? Eu não sei quanto mede x e não sei quanto mede y, mas o AQB é a soma dos dois. Tudo bem? Ora, nós temos dois triângulos, né? Cuja soma dos ângulos internos de cada um deles dá 180 graus. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que x mais θ1 dá 180 e o y mais θ2 também dá 180. Então, a soma desses dois aqui, 360. Significa, olha aqui, que se eu colocar duas vezes x mais y, quer dizer, 2x mais 2y, mesma coisa, mais θ1 mais θ2, isso dá 360 graus. Só que θ1 mais θ2, de acordo com nossos dados, ele mede 80 graus. Então, duas vezes x mais y mais 80 graus, eu tenho aqui 360 graus. Opa, olha que legal. 2 vezes x mais y vai dar 360 menos 80, né? Que vai dar 280 graus. Ok? Quando eu fizer esse 2 aqui para lá dividindo, eu vou ter x mais y igual a 140 graus. Olha que interessante. A gente já tem o que a gente queria. Continuo sem saber quanto vale x, continuo sem saber quanto vale y, mas eu sei que x mais y mede 140 graus. E é exatamente o que a gente queria, né? A gente queria exatamente saber quanto mede esse ângulo grandão aqui, que é esse grande aqui, ó. Esse x mais y é esse aqui. Mesmo sem saber quanto vale cada um. Ok?